Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 13 de novembro, 32ª semana do tempo comum, até ao meio-dia deste sábado. Depois do meio-dia, já o preceito dominical, 33ª semana. Nosso evangelho de hoje, Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou-lhe fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, então, orar sem desanimar, orar sem desistir, perseverar, manter firme a nossa vida de intimidade, a nossa vida de oração, as nossas audiências com o nosso Deus e Senhor. É o que somos convidados no Santo Evangelho deste sábado da 32ª semana do tempo comum. E aí então Jesus serviu-se de um fato corriqueiro, um fato cotidiano, para recomendar aos discípulos e também a nós a rezar então de maneira persistente, a manter firme a esperança de sermos atendidos por Deus. Uma pobre viúva, sim, uma viúva, não tendo como fazer valer os seus direitos, recorreu a um juiz, no qual este, por dever, deveria escutá-la e deveria então fazer-lhe justiça. Mas a fama era que este juiz, de não ser temente a Deus e nem mesmo respeitar as pessoas. Quanto e quanto hoje também essas situações. Os poderosos não escutam mais a Deus, não se abrem a Deus, e muitos destes ainda estão aí querendo levantar leis para sufocar e matar mais os pobres, tirar a fé, tirar a família, tirar Deus. E então, nós estamos vivendo praticamente esta página nas nossas vidas. Veja, primeiro, por ser uma mulher,
já sem vez, sem voz. Por ser pobre viúva, também pior ainda, ela estava em uma total e plena desvantagem diante deste juiz. Sendo mulher, não tinha nenhum prestígio. Numa sociedade onde só o homem tinha valor. Numa sociedade machista. E hoje, muitas vezes, continua machista. E aí também, infelizmente, movimentos feministas que, infelizmente, se degradam às mulheres. Agora, olhando o texto, nós vemos que era uma pessoa, então, que trazia uma grande carência. Era uma viúva pobre. Não tinha recursos materiais, não tinha um amparo social. Sem dinheiro. Só podia contar com a honestidade do juiz. E ela, porém, nem isto. Mas ela não desistiu. Ela não parou. Ela, porém, não se deu por vencida. Enfrentou a situação com determinação, com garra, até que o juiz, então, ali, acuado, vamos dizer, pela perturbação daquela mulher, ele resolve, não por dever, mas ele resolve valer o seu direito. E aí então sua vitória foi conquistada, fruto da sua perseverança. Diante disso, Jesus está aí apresentando aos discípulos, não é? Que não podemos nos estalar, não podemos nos acomodar, não é? Então os discípulos foram como que incentivados por Jesus a recorrer sempre com perseverança, não desistir. E assim todos nós, cristãos, homens de fé, pessoas que creem em Deus, não desistir jamais. Perseverar a Deus. Ele é o justo juiz. Na certeza de sermos sempre atendidos. Deus pode tardar, mas nunca falhar. E muitas vezes nos dá mesmo aquilo que nós nem percebemos que Ele deu, que Ele dá e que dará. Pois Deus age de maneira sutil, discreta e não barulhenta. Mas também, muitas vezes, não nos dando, Ele já está dando. Porque Ele não está interessado no meu e no seu bem. Ele está interessado na nossa salvação. E por isso, mesmo quando Ele não está dando aquilo que nós queremos, Ele já está dando aquilo que Ele o quer para a nossa salvação. Então, veja, diante aqui, se um juiz iníquo, sem fé, sem lei, foi como que movido, não é? Demovido de sua insensibilidade por causa da insistência de uma pobre viúva, de quanto mais será o discípulo que pede com fé, com confiança, perseverança, sem desfalecer ao Pai de misericórdia, a esse Deus compassivo, clemente e bom. Todavia, é preciso ter uma fé inabalável. É preciso ter esta fé carismática. É preciso trazer um coração, uma fé assim, desta pobre viúva, que na verdade, nada de pobre, era muito rica. Pois quem tem fé, tem riqueza, tem tesouro no seu coração. Então ajuda-nos
a uma fé firme, Senhor, inabalável, que nos leve a orar, rezar sempre na certeza de sermos atendidos pela vossa misericórdia, muito além daquilo que necessitamos. E a bênção de Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça para sempre. Amém.